Olá, pessoal. Dando sequência a nossos estudos, planos de estudo tutorado do 9º ano de História, volume 3. As 4 semanas, nós vamos estar estudando na primeira semana, a Revolução Russa, na segunda semana, a crise de 29, na terceira semana, o nazismo e o fascismo, e na última semana, na quarta semana, colonialismo na África e na Ásia. Bom, então, História, 9º ano, 4 semanas de estudos. Na primeira semana, então, vamos estar vendo aí o totalitarismo e os conflitos mundiais, a Revolução Russa, os conteúdos relacionados. Revolução Russa e seus efeitos no cenário mundial, a difusão do comunismo na Europa e na América, anarquismo, comunismo, socialismo. Então, vamos às atividades. Antes da Revolução, a população do Império Russo ela estava estimada em 150 milhões de habitantes, que em sua maioria vivia no campo, em condições de vida próxima à dos servos da Idade Média. Lê o texto a seguir e analise a imagem, em seguida responda as questões. Vamos lá, então. Texto: Pobreza e miséria. No século XIX, a Rússia, juntamente com o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Áustria-Hungria, era um dos principais países da Europa. Contudo, os russos ficaram para trás na Revolução Industrial e viram seus vizinhos modernizarem-se e investirem na indústria, enquanto a Rússia continuava sendo uma economia agrícola. O Império Russo era conhecido então como o gigante dos pés de barro, uma vez que, sob o sistema feudalista, organização político-social na qual servos trabalhavam para donos de terras, os quais geralmente tinham laços com a nobreza, os senhores feudais não tinham interesse em modernizar as plantações ou investir em indústrias. Quando a Rússia foi derrotada na Guerra da Crimeia, de 1854 a 1856, por conta dos problemas sociais e econômicos que enfrentava, o czar, o Alexandre II, ele instituiu algumas mudanças. E em 1861, houve a abolição, o fim, da servidão, junto com a ocupação de novas terras, vendidas aos camponeses. Isso permitiu ao país aumentar sua produção e tornar-se um exportador de grãos. Com as medidas, também houve um crescimento populacional que acabou aprofundando os problemas sociais na Rússia. Com mais pessoas morando no país, o desemprego cresceu e a produção agrícola, insuficiente para alimentar a população, gerou fome e revoltas. Buscando contornar a situação, o czar passou a estimular a industrialização, financiada por investimentos estrangeiros. Com a instalação de indústrias na Rússia, cresceu a migração no país, tanto estrangeiros quanto pessoas de outras regiões russas mudaram-se para as novas cidades industriais, como Moscou, Petrogrado, em busca de emprego. Assim, nas últimas décadas do século XIX, o Império Russo finalmente se modernizou. Contudo, o absolutismo, eles ainda viviam na monarquia, o czar ali com o absolutismo, e as precárias condições de vida persistiram no campo e na cidade, onde os operários recebiam salários muito baixos. Aqui a imagem, aí em cima o czar, aí junto aí ao czar, próximo aí você tem os representantes aí da nobreza e da igreja, e embaixo o povo sendo literalmente massacrado mesmo pelo czar. Aí as condições de vida ali da população que estavam vivendo na União Soviética, bom, na Rússia. Bom, a letra A pergunta-se, por que a Rússia deixou de acompanhar os países vizinhos como a Alemanha, a França e o Reino Unido? Aqui, por que ela deixou de acompanhar seus vizinhos? Que você pega aqui, ela estava vivendo ainda numa monarquia aqui, poder absoluto, poder aqui do czar, massacrando a população. Essa modernização, ela foi tardia, e logo depois a Rússia ela vai estar tendo a Revolução Russa, em 1917, que ela vai passar para o socialismo. Ao invés dela acompanhar seus vizinhos, Alemanha, França e Reino Unido, nesse processo de desenvolvimento da industrialização, do capitalismo, não. Ela tomou outros caminhos, que foi, no caso, o socialismo, né? Uma sociedade mais igualitária, o socialismo. Bom, letra B. A palavra gigante, na expressão gigante dos pés de barros, atribuída à Rússia no final do século XIX, se explica pela extensão territorial, mas por que dos pés de barro? Bom, extremamente grande, rica em recursos naturais, mas ali a pobreza da população, tá? O que adianta ter uma extensão imensa ali, mas a população ela está sofrendo ali com a desigualdade. Letra C. A modernização da Rússia, promovida pelo czar, garantiu o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida para toda a população? Justifique sua resposta. Não, gente.
Aqui na segunda metade, você pega na segunda metade do século XIX, o Império Russo ele estava se industrializando, sim, graças à entrada de capitais estrangeiros, que era alemão, francês, belga, e a mão de obra era farta, barata, vinda do campo. A industrialização aí de início, ela era impulsionada também pela exploração do petróleo, pela produção de aço, pela construção de ferrovias. Só que nas fábricas os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes altos, jornada de trabalho chegava a 14 horas. Reagindo a tudo isso, o operário russo, ele promovia greves, passeatas, manifestações, no entanto, elas eram reprimidas, sempre com muita violência, tá? Essa aí era a situação que vivia aí a Rússia na época do czar. Letra D. Na imagem 1, observamos a representação de grupos sociais na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Então, vamos voltar aí à imagem. Então, você tem aí a figura central aí, a parte de cima o czar, depois o representante da igreja aí, ortodoxa, aqui é a elite, nobreza, e abaixo o povo sendo literalmente massacrado mesmo pelo czar. Aí as duras condições de trabalho que vivia o povo na Rússia, na época do czar. Vamos lá. Agora, questão número 2. Na Rússia do século XIX, durante os movimentos contrários ao regime do czar, que dominava a Rússia, abriram caminhos para a formação do POSDR, que era o Partido Operário Social Democrata Russo. Por meio desse movimento, várias lideranças políticas, claramente influenciadas pelos valores do socialismo marxista, de Karl Marx, né, o socialismo, do Karl Marx, teórico do socialismo, e também interessadas em colocar um basta ao absolutismo, ao poder absoluto do czar, se organizaram na Rússia. Mesmo descendendo de um movimento com características próximas, os membros do Partido Operário Social Democrata Russo criaram dois grupos políticos fundamentais para o partido. Apesar de quererem o fim do czar, do czarismo, do governo do czar, do imperador, os social-democratas russos não convergiam em um único projeto de reconstrução da Rússia. Dessa maneira que podemos observar o surgimento de dois grupos, que eram os mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques representavam a minoria e os bolcheviques a maioria. Leia sobre esses dois grupos no seu livro didático ou pesquise na internet e complete o quadro com as informações solicitadas. Então, vocês vão pesquisar sobre esses dois grupos que estão surgindo aí na época na Rússia do czar, que eram os bolcheviques e os mencheviques, tá? Lembrando que os mencheviques é a minoria, esse partido aqui, ele era extremamente nacionalista, era um partido mais de intelectuais, socialistas, o que significa que, estando todas as possibilidades de educação nas mãos das classes dos operários, os intelectuais reagiam instintivamente à sua própria formação e acabaram por se aliar às classes proprietárias. Já os bolcheviques eram os liderados por Lenin. Os bolcheviques, que era a maioria, eles propunham a insurreição proletária, a luta do proletário, tomar o poder. Aqui, a luta proletária imediata e a tomada das rédeas do governo, a fim de acelerar o surgimento, o advento do socialismo por meio da tomada à força da indústria, das terras, dos recursos naturais e das instituições financeiras. Esse partido expressava, sobretudo, os anseios dos operários das fábricas, mas também de boa parte dos camponeses que também viviam na pobreza, tá? Então, aí, o representante aí era o líder, era o Lenin, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre os bolcheviques e os mencheviques e completar o quadro aqui. Quais são as classes envolvidas, os líderes, a ideia que eles defendiam, né, a tomada do poder aqui, instalar uma sociedade socialista, acabar com o capitalismo, as formas de chegar ao poder através da violência mesmo, a ditadura do proletário. Regime político que defendia o socialismo, sociedade igualitária, todo mundo vivendo igualmente, sem desigualdades sociais. Vamos lá, continuando. Leia o trecho da biografia do Vladimir Lenin e observe a imagem 1. Em seguida, responda as questões. Lenin, 1870-1924, foi um político revolucionário russo, principal líder, então, da Revolução Russa de 1917, quando se instala o regime socialista na Rússia, e primeiro presidente da Rússia socialista. Lenin, o pseudônimo de Vladimir,
aqui nasceu na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Aí pergunta, quem foi Lenin? Então, vocês vão pesquisar aí sobre a vida de Lenin, um líder, um dos principais líderes aí da Revolução Russa. Tá? Ele era um imigrante político. Na verdade, ele era anônimo, mas ele tinha sido exilado, ele estava em Zurique, em contatos aqui com a Rússia, ele ficava sabendo o que estava acontecendo. E ele propôs realmente essa tomada do poder. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre Lenin e colocar aqui quem realmente foi, tá? O líder da Revolução Russa. E qual a ala do partido aqui, operário aí, russo, que ele fazia parte, esses partidos era dos mencheviques, dos bolcheviques, e depois também o que foi a NEP, que é a nova política econômica que foi implantada na época por Lenin, depois da tomada do poder, né, depois que ele assume o poder na Rússia. Então, o que foi a NEP, essa nova política econômica? Tá? Que, na verdade, o que estava acontecendo com a Rússia? Diante de uma situação de penúria, de pobreza, o governo, aqui no governo de Lenin, ele vai adotar são medidas capitalistas, mas ainda continua no país socialista. Ele vai combinar, assim, os princípios socialistas com algumas práticas capitalistas. Aí ele chama de nova política econômica, NEP. Vai incentivar o comércio, a formação de pequenas e médias empresas privadas, pequenas empresas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiava o governo socialista, tinha que ser um governo socialista. Permitiu às companhias vender o excedente de suas colheitas no mercado interno. Ele vai liberar a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos, investimentos. Então, a NEP é uma nova política econômica que foi implantada no governo do Lenin. Tá? Agora, vamos para a semana 2. Totalitarismo e conflitos mundiais, a crise de 1929. Tá? E o governo de Vargas, o movimento operário. Então, vamos para a nossa segunda semana de estudos da crise de 29. Vamos lá. Bom, leia o trecho do artigo da crise de 1929, de Leandro Augusto Júnior. Trecho de artigo. A crise de 1929, também conhecido como a Grande Depressão, a Quinta-feira Negra, o Crash, tudo, é a crise de 1929. Deve ser entendida no contexto da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que se mostrou especialmente trágica às nações europeias, mesmo nos países vitoriosos, como a Inglaterra e França. As consequências do conflito foram calamitosas, notadamente em relação às estruturas econômicas. Indústrias paralisadas, campos queimados, estradas destruídas, foram apenas alguns dos inúmeros problemas enfrentados por estes mercados, fragilizando acentuadamente sua capacidade produtiva. Por outro lado, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, favoreceu o crescimento econômico de outro país que, se antes mesmo do conflito já se colocava como uma potência emergente, assumia agora uma indiscutível relevância internacional, que são aqui os Estados Unidos da América. Distante dos enfrentamentos da guerra, ocorridos basicamente no solo europeu, na Europa, os Estados Unidos não foram atingidos em sua capacidade fabril, de fábrica, produtos. Ao contrário, as crescentes demandas de uma Europa debilitada incentivaram ainda mais a sua produção, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos produziu ainda mais. Então, vamos lá. Agora, responda as questões. Bom, de que maneira os Estados Unidos se beneficiaram da Primeira Guerra Mundial? Então, você pega a Europa inteira, está devastada por causa da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e quem que vai estar produzindo, vendendo para esses países? É os Estados Unidos. Então, eles são os grandes, o país que mais vai se beneficiar com o fim da Primeira Guerra Mundial. Letra B. Observando a tabela, crescimento industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então, você vai vir aqui na tabela, vai pegar aqui as datas em que se aumenta mesmo a produção aqui nos Estados Unidos, que ele vai estar vendendo. Então, é logo depois da Primeira Guerra Mundial. Você pegar o gráfico aqui, 1919, 1924, aqui, os investimentos dos Estados Unidos aqui é muito maior. Então, faça essa análise desse gráfico para estar respondendo essa questão, a letra B. Vamos dar sequência.
2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Tá, Wall Street Crash, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai estar acontecendo e tal, nos Estados Unidos. A primeira grande crise do capitalismo seria isso, 1929. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América despontaram como a grande potência do mundo capitalista. Sua produção aumentava cada vez mais, tendo a Europa ainda arrasada pela guerra como principal mercado consumidor. A partir da recuperação do continente europeu, os Estados Unidos tiveram dificuldade em escoar a sua produção, colaborando para a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, letra A. A manchete do jornal, na imagem 1, está noticiando o acidente na Wall Street. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem, que diz Quinta-feira Negra na América, porque essa quebra da Bolsa de Nova York vai acontecer numa quinta-feira. Bom, pesquise no livro didático, na internet, e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929, nos Estados Unidos, às manchetes do jornal. Então, o que acontece nessa quinta-feira negra, o crash aqui? É a Grande Depressão, que vai estar acontecendo nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York. A letra B, por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Então, lembrando, os Estados Unidos, eles saíram da Primeira Guerra Mundial prestigiados e enriquecidos, prestigiados porque ajudaram a vencer a guerra, enriquecidos porque forneceram armas e alimentos a vários países europeus. Nos anos 1920, os Estados Unidos tinham se tornado a maior economia do mundo e viviam uma época de prosperidade, otimismo, consumismo. Essa prosperidade vinha acompanhada de uma fase de investimentos que acontecia na Bolsa de Valores de Nova York. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então as vendiam com grande lucro. Só que chegou algum momento que as pessoas pararam de comprar. Então acontece essa crise, a crise de 29, a grande crise do capitalismo, é a queda da Bolsa de Nova York. E essa bolsa, ela estava com altas constantes no final dos anos 20, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas, até que em um dado momento, uma grande empresa inglesa faliu, provocando a desconfiança dos investidores, e em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, muitos correram para vender suas ações e descobriram que não havia compradores para elas. Os preços das ações começaram a despencar, o que levou ao crash, então, à quebra da Bolsa de Nova York, na semana seguinte. Então, se iniciava a Grande Depressão, a crise do capitalismo, de 1929 até 1933, a grande crise. Tá? E lembrando, essa crise de 29 é o quê? O que vai estar acontecendo? Vai estar surgindo na Europa, agora o que a gente vai estar estudando são os governos totalitários, tá? O nazismo, o fascismo, governos autoritários. Bom, e letra C, de que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Porque o mundo inteiro é capitalista, então vai afetar o mundo inteiro, menos com exceção da Rússia, que a Rússia, em 1917, ela se torna socialista. Então, é a única que não é afetada. Todos os outros países, é uma bola de neve, todos os outros países são afetados por essa crise dos Estados Unidos. 3. Observe a imagem a seguir, analise e responda as questões. Então, essa aí, os efeitos da crise de 29 nos Estados Unidos: pobreza da população, desemprego, tá? Devido à quebra da Bolsa de Nova York. Então, a grande crise do capitalismo é a Grande Depressão. Letra A, o que observamos na imagem, você vai colocar sua análise aqui. Letra B, por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Então, é por causa da crise do capitalismo, excesso de produção e poucos compradores, então as empresas vão falir. C, observe a imagem e, levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? Então, falência das empresas, desemprego, miséria, tá? Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Bom, parece que não, né? A gente assusta pensar que os Estados Unidos viveu uma pobreza tão grande que foi nessa época, de 1929 a 1933. Mas sim, foi nos Estados Unidos, sim, uma grande pobreza. Agora, a questão número 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura, em seguida observe a imagem e responda as questões.
Na tentativa de conter a queda, o governo federal comprou grande parte dos estoques dos produtores e queimou 80 milhões de sacas do produto. A ideia era queimar para diminuir a oferta e aumentar o preço internacional, porque o Brasil era o maior país exportador de café do mundo. Então, segundo Marcos Fernandes, coordenador do Centro de Estudos de Processos de Decisão da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, a crise arruinou a oligarquia cafeeira, que já sofria pressões e contestações dos diferentes grupos urbanos e das oligarquias dissidentes de outros estados, que almejavam o controle político do Brasil, explica Wagner Pinheiro Pereira, doutor em História pela USP e autor do livro 24 de outubro de 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. A crise de 1929 atingiu a economia e mudou a ordem política do Brasil. Então, aqui, a destruição do café, a imagem aí queimando o café. Por que vai estar acontecendo isso? Os Estados Unidos eram um dos maiores compradores de café no Brasil, na época. Se ele estava passando por uma crise, ele parou de comprar pela metade aí os produtos do nosso café. Isso vai gerar desemprego no Brasil. E já no governo de Vargas, o que ele faz, Getúlio Vargas? Ele compra esse café dos cafeicultores, dos latifundiários, aí os produtores de café, e manda queimar. Ou seja, aí eles vão produzir mais, vai gerar emprego e vai sair dessa crise. Foi isso que aconteceu no Brasil, tá? Bom, letra A. A que crise o artigo se faz referência? A crise de 1929, a primeira crise do capitalismo. Letra B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? Lembrando, os Estados Unidos eram um dos maiores compradores de café. Letra C. O que você observa na imagem? Então, o pessoal queimando o café mesmo. Letra D. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Bom, o artigo está falando dessa crise de 29 e depois a imagem aí queimando o café aqui no Brasil. Então, a crise de 29 vai atingir o Brasil também. Agora, para a semana 3, continuamos aí estudando agora o totalitarismo e os conflitos mundiais, o fascismo, o nazismo. Então, nessa terceira semana de estudo. O nosso tema, fascismo e o nazismo. Atividades. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas, a exemplo do que vinha acontecendo na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diante desse cenário é que surgiu o nazifascismo. Leia a matéria ao lado e, em seguida, responda as questões. Aqui a matéria ao lado, entenda o contexto em que surgiram os regimes totalitários de direita que está acontecendo aqui na Europa, na época que ele vai levar também à Segunda Guerra Mundial. Só lembrando, você pega ali a Alemanha, você pega ali a Itália, principalmente a Alemanha. A Alemanha ela saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial. Ela tem que pagar uma indenização altíssima. E com a crise de 29, a crise do capitalismo ainda vai agravar ainda mais as questões sociais. Então, está surgindo esses governos totalitários, autoritários na Europa. Na Alemanha, o nazismo e na Itália é o fascismo. Em que contexto surgiram esses movimentos, então? É nessa época, na década de 20 aqui, logo depois a crise de 29, aí depois vai levar à Segunda Guerra Mundial. Então, você pega aí a ascensão, por exemplo, do fascismo na Itália. Lá o que estava acontecendo? Desemprego, era falta de esperança, decorrente da Grande Depressão. Vai favorecer o surgimento em diversos países de políticos e partidos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Para esses, a solução era um governo forte, dirigido por um líder único, que fosse uma espécie de salvador da pátria, tá? Aqui, as principais ideias, por exemplo, você pega do fascismo, do nazismo aqui, o grupo é prioritário, o indivíduo deve se subordinar a ele, a comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos é válida, rejeita a democracia, ao liberalismo, ao socialismo, ao governo autoritário, forte, o chefe
sempre do sexo masculino, vão conduzir a comunidade rumo a seu destino. Violência pode ser bela e a vontade eficiente, se o objetivo é o êxito da comunidade. Um povo pode dominar os demais, independente da lei humana ou divina. É um governo extremamente autoritário, tá? Então, na Europa está surgindo esses governos autoritários, fascismo, depois nazismo aqui. Letra B. Quais países protagonizaram, então, o surgimento desses movimentos aqui, nazismo, fascismo? Então, Alemanha, nazismo, Itália, fascismo. Quais eram os líderes desse movimento? Você pega na Alemanha o Hitler, você pega na Itália o Benito Mussolini, tá, o fascismo italiano. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, crise de 29, o surgimento desses partidos autoritários. Então, vamos lá. Aqui a imagem aqui das tropas nazistas aguardando o pronunciamento do Adolf Hitler. Ó, as imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Lembrando, na Alemanha, o que acontece? O Hitler, ele culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra, pelas condições humilhantes impostas aos países pelo Tratado de Versalhes. Dizia também que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra e estava entregue aos pontapés do resto do mundo. Estava com orgulho ferido, milhares de alemães foram arrastados para esse discurso, adotando um nacionalismo forte, extremamente forte, extremado mesmo, e devotando ódio aos judeus, aos comunistas. Hitler tornou-se em pouco tempo o líder absoluto dos nazistas. Ele defendia a superioridade da raça ariana. Para Hitler, existia só uma raça, a raça pura, ariana, era superior a todas as outras, e da qual provinham os alemães. Então, um governo louco mesmo, nazista. Ele defendia a necessidade de um espaço vital, segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios, então invadir outros países, aqui, a fim de se realizar plenamente como povo, e o antissemitismo. Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados mesmos, tá? Então, isso é nazismo, na Alemanha. Aqui, a suástica nazista, aqui uma parada nazista organizada em Viena, na Áustria, depois que o país foi anexado pela Alemanha, em 1938. Observe as imagens e, com a ajuda do seu livro didático, com auxílio da internet, liste as principais características, então, presentes no nazismo. Então, esse aí é o nacionalismo exacerbado, defendia a superioridade da raça ariana, eles defendiam o antissemitismo, era esse ódio que eles destinavam aqui aos judeus. Então, faça essa pesquisa, o que era o nazismo, tá? E anote aí no seu caderno. Vamos lá. Ó, questão 3. Observe as imagens abaixo, elas trazem cenas aqui do dia a dia, rotineira, dos campos de concentração na Alemanha nazista. Isso aqui é os prisioneiros mesmo, os campos de concentração. Então, eram mandados para os campos de concentração judeus, ciganos, na época, qualquer pessoa que falasse mal do governo. Então, eram campos de trabalho forçado, eram muitos campos que tinham de trabalho forçado mesmo. Então, elas viviam em péssimas condições. E os campos de concentração, as pessoas eram os prisioneiros. Aqui está mostrando crianças, eram levadas crianças, mulheres, idosos, todos para o campo de concentração, tá? Eu sou o mais famoso aqui, de Auschwitz, aqui crianças sobreviventes em Auschwitz. A foto tirada aqui, então disponível, faça uma pesquisa, analisem, tá? E anotem aí no seu caderno, tá? As características aí do nazismo, o que foi o nazismo, o que aconteceu. Bom, vamos lá, agora responda as questões. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração da Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos. Então, você vai fazer uma pesquisa no seu livro didático, na internet. O que eram esses campos? Esses campos aí de concentração na Alemanha, nazista. O que foi o nazismo que aconteceu na Alemanha? E qual era o seu principal objetivo? Depois, B, a partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. Você vai analisar as imagens, você vai pesquisar
como que era o dia a dia, o que acontecia nesses campos de concentração. Você vai fazer essa pesquisa e anotar o que acontecia ali dentro. C, por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? A população local, os alemães, por que eles não se revoltavam? Então, você vai descobrir aí que muitos, infelizmente, eram favoráveis a isso. Então, eles foram mandados para campos de concentração ali, os judeus. Prisioneiros de guerra mesmo. Agora vamos para a última semana 4, totalitarismo, os conflitos mundiais. A gente vai estar estudando colonialismo na África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo, o surgimento aí dos nacionalismos africanos e asiáticos, imperialismo, estatização, o protagonismo nas populações africanas como combatentes nos conflitos mundiais e fornecedores de alimentos e matéria-prima para o mundo imperialista. Então, colonialismo na África e na Ásia. Vamos lá para a semana 4. Aqui a imagem, imperialismo, os países europeus representados aí, França, Inglaterra, dividindo o mundo mesmo entre eles, em mercados, tá? Ó, tá perguntando quais os grupos sociais estão representados na imagem, que é a burguesia mesmo, que são esses chefes políticos aqui, esses países europeus dividindo o mundo entre si. Bom, o que eles estão fazendo e o que isso representa no contexto do neocolonialismo do século XIX. Neocolonialismo é o novo colonialismo, colônias aqui explorando outros países, principalmente o continente africano, na Ásia. Então, os países europeus, eles estão invadindo, tá? Esses países, explorando. Bom, como o planeta Terra está representado na imagem? Está sendo fatiado, explorado mesmo. De que forma essa imagem se relaciona com o imperialismo? Olha a imagem aqui, está sendo saqueado, tá? Esses outros territórios. O mapa abaixo, questão número 2. O mapa abaixo representa o colonialismo europeu na África. Analise-o e em seguida responda as questões. Essas cores aqui representam aqui países europeus, cada um ficou com um território, uma parte, tá, do continente africano. Cada um pegou um país para si, para explorar. Ó, domínios europeus no continente africano, entre o século XIX e século XX. Isso é imperialismo, disputas por mercados. Lembrando que a Alemanha e a Itália, eles chegam atrasados, ficam com pequenas partes, e isso vai levar, vai desencadear também um dos motivos que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Letra A. Qual o interesse dos europeus no continente africano? É matéria-prima, tá? Exploração, mercado. B. Qual país dominou o maior número de regiões? Qual foi o que ficou com a menor parte? Então, você tem que olhar aqui na legenda, olhar os países aqui que mais mercados aí, mais um território maior, que dominaram realmente. Dá uma olhadinha lá na França, na Inglaterra, dá uma olhadinha na Espanha, dá uma olhadinha na Itália, Alemanha, quais são esses territórios, quem ficou com a parte maior e quem ficou com a parte menor. C. Por qual motivo os europeus se sentiam no direito de dividir o continente africano entre eles? Na época eles falavam que estava levando a civilização ao homem atrasado, mas na verdade era para explorar, tá? Letra D. Qual foi a reação dos africanos frente ao colonialismo europeu? Como eles tinham um domínio de armas muito maior, tecnologia maior, infelizmente acabaram sendo dominados, tá, gente? Mas teve resistência, sim. 3. Leia o conceito de darwinismo social e responda a questão abaixo. Darwinismo social é um nome moderno dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa Ocidental, na década de 1870. Trata-se de uma tentativa de explicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos, para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, raça pura, racismo, imperialismo, fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. Então, esse darwinismo social, na época, falava assim que quem eram os mais avançados, os superiores, iam levar o progresso, a ciência, a civilização para os povos atrasados. Mas isso, na verdade, era uma grande mentira. Queriam explorar.
tá? Então, na verdade, é o racismo, imperialismo, tá? Então, letra A. O que é o darwinismo social? Faz uma pesquisa na internet, no seu livro didático, e responda: o que é o darwinismo social? De que maneira ele foi usado para fortalecer o colonialismo europeu na África? Então, os países europeus acabaram utilizando essa justificativa para explorar todo o continente africano, parte da Ásia. Agora, queridos estudantes, estamos finalizando uma trilha de aprendizagem que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossas expectativas eram que vocês aprendessem muito com esse material que foi preparado com todo carinho, e esperamos que isso tenha acontecido. Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote-os, guarde-os, para que o mais próximo possível possam ser compartilhados com seu professor e com seus colegas quando todo esse período de crise passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Até a próxima. Agora, atividades complementares. Além dos PETs, atividades complementares. Vamos lá, questão número 1. Leia com atenção o texto a seguir. As consequências da guerra foram terríveis. Morreram 8 milhões de soldados, 9 milhões de civis e, posteriormente, 10 milhões de pessoas devido à epidemia da gripe espanhola. 20 milhões de seres humanos ficaram inválidos. Assim, a Grande Guerra foi o primeiro conflito moderno que teve mais baixas civis que militares. O número de soldados mortos foi o dobro do número daqueles que pereceram em todas as guerras ocorridas nos 125 anos anteriores. A esse valor devemos agregar milhões de refugiados da guerra, revoluções e mudanças de fronteira no imediato pós-guerra. Bom, as informações apresentadas no trecho revelam os números finais de um conflito de proporções nunca antes experimentadas na história da humanidade. Por que razão a Primeira Guerra Mundial apresentou números tão aterradores? Resposta: o grande número de mortos e refugiados civis se deve ao tipo de armamento que se usou na Primeira Guerra. A tecnologia bélica apresentou, por exemplo, a metralhadora, as armas químicas, o tanque de guerra e os submarinos, os canhões de longo alcance possibilitaram o ataque a alvos muito mais distantes, o que, entre outras coisas, fez crescer com os bombardeios aéreos o número de civis que também acabaram sendo abatidos durante as batalhas. 2. A Revolução Russa de 1917 foi responsável pela consolidação do primeiro Estado socialista da história, primeiro país aí socialista. Além de representar uma ruptura importante no sistema capitalista da época, influenciou diversos outros movimentos com caráter semelhante que aconteceram ao longo do século XX. Cite 2 condições existentes na Rússia czarista que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1917. Resposta. A crise financeira do país, agravada pela derrota na guerra russo-japonesa e pela participação na Primeira Guerra Mundial, o processo de industrialização tardio, o ingresso das ideias socialistas no país e a formação de um partido com essa inclinação, a centralização de poder promovida pelo governo Romanov, entre outras. Agora, texto complementar. Bom, como funcionavam as câmeras de gás na Segunda Guerra Mundial? O extermínio nas câmeras de gás era eficiente e não deixava vestígios. Em média, a inalação ao óbito, todo o processo durava 20 minutos. Aqui uma matéria da revista Super Abril contando como que acontecia nos campos de concentração na Alemanha nazista na época, tá, esse massacre que foi feito ao povo judeu na época. Então, como que funcionava? O que eram esses campos de concentração? As pessoas que morreram, infelizmente. Nos campos de concentração nazista, oficiais alemães trancavam prisioneiros em salas que eram infestadas de pesticidas, tá? As câmeras não foram o primeiro método de extermínio em massa usado pela Alemanha. Em 1941, os oficiais da SS, que é a Polícia Militar de Hitler, eliminavam pequenos grupos de prisioneiros em caminhões de transporte, trancando-os em caçambas seladas que recebiam monóxido de carbono do escapamento. A técnica foi adaptada às salas trancadas e logo a fumaça de caminhão foi trocada por pesticidas, mais barata e eficiente.
A primeira aplicação em humanos aconteceu em 1941. As vítimas foram um grupo de prisioneiros russos. Para não serem acusados de crime de guerra, os alemães deixaram de enterrar os corpos em valas comuns e passaram a queimá-los. Então, aqui a imagem, aqui como que acontecia por dentro, aqui numa sala, aqui de extermínio de seres humanos, aqui, através de gás. As pessoas entravam, achavam que eram banhos, que ao invés de sair água nos chuveiros, aí nesses banhos coletivos, saía gás, eram eliminados, eram assassinados, massacrados. Então, isso aí, visto da parte de dentro, o que acontecia? Então, soltavam-se os gases, um extermínio, foram 6 milhões de judeus, população, seres humanos, sendo mortos, na época por Hitler, nazismo de Hitler. Então, quem desenha a suástica nazista aqui, sem saber que é nazismo, seria isso. Ó, o extermínio nas câmaras de gás era rápido, tá? Morria milhares de pessoas. Ó, o último banho era idosos, crianças, pessoas doentes ou com limitações físicas, não serviam para eles, para os nazistas, para o trabalho nos campos de concentração e eram encaminhados para execução, assassinato, tá? A fim de evitar o pânico, soldados e médicos diziam aos prisioneiros que eles passariam por um banho e receberiam roupas limpas para se juntar a amigos e familiares. Na verdade, não era banho, eram gases. 2. Terrível contra os humanos. O Zyklon B era usado principalmente para eliminar piolhos e insetos dos presos. Em Auschwitz, no campo de concentração, o maior campo de concentração nazista, apenas 5% da remessa do produto era usado nas câmeras de gás. Para não desesperar as vítimas, o veneno foi manipulado quimicamente para não emitir odor, para matar. Agonia coletiva. As câmeras em Auschwitz comportavam 800 pessoas. Se houvesse lotação, quem sobrava era executado a tiros na hora. Quando o veneno começava a fazer efeito, as pessoas se distanciavam das saídas de gás e se amontoavam nas portas. Crianças e idosos eram esmagados por causa do pânico. Arquitetura da destruição. As câmeras geralmente eram construídas no subsolo, eram interligadas para facilitar o fluxo e a retirada dos corpos. A nuvem letal aqui, o gás número 6, o gás venenoso, baseado em cianeto de hidrogênio, interferia na respiração celular, tornando as vítimas carentes de oxigênio. O resultado era morte por sufocamento após crises convulsivas, sangramento e perda das funções fisiológicas. A morte era lenta e dolorida. Em média, aqui, da inalação ao óbito, o processo durava 20 minutos. Então, isso aqui é um assassinato. Tá? Isso é nazismo, gente. Alemanha, Segunda Guerra Mundial, Hitler. O campos de trabalho escravo e campos de prisioneiros de guerra. Após a invasão da Polônia, em setembro de 1939, os nazistas criaram campos de trabalho forçado, onde centenas de milhares de prisioneiros morreram devido à exaustão, à inanição, aos maus tratos a que eram submetidos. As unidades da SS faziam a segurança dos campos. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o sistema de campos de concentração nazista expandiu-se rapidamente. Eram vários campos de assassinato. Em alguns dos campos, médicos nazistas usavam os prisioneiros como cobaias em suas experiências médicas. Campos de extermínio. Após invadir a União Soviética, em junho de 1941, os nazistas aumentaram o número de campos para os prisioneiros de guerra. Algumas daquelas, então, novas instalações foram construídas dentro de complexos, onde já existiam campos de concentração, igual de Auschwitz, na Polônia ocupada, para facilitar a execução da solução final, que é o genocídio, destruição, tá? Assassinato em massa, genocídio ou destruição em massa de judeus. Os nazistas construíram campos de extermínio na Polônia, o país europeu que possuía a maior população judaica em seu território. O objetivo dos campos de extermínio era o de tornar o assassinato em massa mais rápido e eficiente. Um dos primeiros campos de extermínio foi criado em dezembro de 1941 e nele judeus, ciganos, romanes foram mortos por asfixiamento dentro de furgões com canos de escapamento que soltavam gás internamente nos veículos onde os prisioneiros eram colocados. Os nazistas construíam câmeras de gás, locais onde eram colocados os prisioneiros e que em seguida tinham suas portas hermeticamente fechadas e seus interiores preenchidos com gases venenosos.
para tornar o processo de assassinato em massa mais eficiente, rápido e menos traumático para aqueles que os executavam. Localizado dentro do complexo de Auschwitz, o centro de extermínio, ele possuía 4 câmeras de gás. Os judeus que viviam em países ocupados pelos nazistas foram os primeiros a serem deportados para esses campos aqui. Os campos de trânsito eram geralmente a última parada dos prisioneiros antes de serem enviados para serem sacrificados, assassinados nos campos de extermínio. Aqui os campos de extermínio na Europa. Eram vários campos de extermínio, os campos nazistas. Então faça uma pesquisa, a gente pesquisa o que foi o nazismo, tá? O que foi na Segunda Guerra Mundial, Hitler, na Alemanha, na Itália também. Bom, principais deportações para os campos de extermínio, 1942 a 1944. Em janeiro de 1942, teve lugar em Berlim a conferência, na época, nela reuniram dirigentes da SS, da guarda da elite do Estado nazista e representantes dos ministérios do governo alemão para examinar seu projeto de solução final. O que era essa solução final? Ou seja, plano nazista para exterminar os judeus da Europa. Naquela reunião, os participantes chegaram à conclusão de que, para alcançar seus objetivos, seria necessário eliminar 11 milhões de judeus europeus, incluindo os de países não ocupados pelo governo nazista, tais como a Irlanda, a Suécia, a Turquia, a Grã-Bretanha. Os judeus da Alemanha e dos países ocupados pelos nazistas foram deportados de trem para os campos de extermínio na Polônia ocupada, onde foram mortos. Os alemães tentaram encobrir suas intenções, referindo-se às deportações como recolonização das terras do leste. Eles diziam às vítimas que elas estavam sendo levadas para campos de trabalho. Na realidade, de 1942 em diante, para a maioria dos judeus, a deportação significava ser levado para centros de extermínio e para a morte. Aqui são imagens da época, isso era um campo de concentração. Aqui a separação dos prisioneiros, quem estava saudável ou não, mulheres, crianças, idosos, então se separavam. Milhares e milhares de pessoas, de judeus, sendo transportados para os campos de concentração. Isso é nazismo. Aqui os prisioneiros dentro dos campos. Aqui é de Auschwitz. Tropas soviéticas libertando os prisioneiros do campo de nazista, aqui, em 17 de janeiro de 1945. Muito triste. Os judeus eram mantidos para trabalhos forçados. Antes mesmo da execução, muitos morriam de fome ou de doenças dentro desses campos de concentração. Bom, em 8 de maio de 1945, a Alemanha nazista capitulou, se rendeu, dando fim ao conflito mundial na Europa, o fim da Segunda Guerra Mundial. Os fantasmas do passado nunca desapareceram inteiramente, e hoje a cultura da memória se mostra mais necessária do que nunca. Tem que relembrar para isso nunca mais acontecer. A 8 de maio de 1945, então, a Alemanha nazista vai se render, capitular, era o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Esse conflito moldou a história da Alemanha como nenhum outro acontecimento. Passados 75 anos, preservar a memória é fundamental. Tem que relembrar. Então, esse ano, 2020, 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os europeus comemoram os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em meio à pandemia do coronavírus. Então, os governos adotaram protocolos diferenciados para recordar a capitulação nazista no continente europeu, o mais atingido até agora pela Covid-19, onde mais de 150 mil pessoas morreram. Bom, então, esse ano 2020, terou aqui os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, chegou até aqui, obrigada, bons estudos, não esqueça de anotar no caderno a pesquisa. Bom, obrigada. Até a próxima.